Imagine viver em uma época em que não existia ventilador, ar-condicionado ou sequer um copo de água gelada para aliviar o calor. Na Idade Média, o calor extremo não era apenas desconforto. Era uma ameaça real à sobrevivência. As chamadas ondas de calor medievais eram devastadoras. Sem conhecimento científico para prever o clima, as populações eram pegas de surpresa. Dias seguidos de sol escaldante transformavam plantações em cinzas. O trigo, base da alimentação de quase toda a Europa, simplesmente queimava no campo. Isso significava fome, desespero e muitas vezes morte. Mas não era apenas a agricultura que sofria. As pessoas comuns também enfrentavam condições brutais. Imagine vilas inteiras sem acesso à água potável. Riachos secavam, poços se tornavam lama, e o pouco que restava era disputado entre famílias, animais e até viajantes desesperados. Epidemias se espalhavam facilmente, já que a água contaminada se tornava a única opção. Os relatos históricos descrevem anos em que o calor era tão intenso que rebanhos inteiros morriam de sede nos campos. O cheiro da morte impregnava o ar. Crianças e idosos, os mais frágeis, eram os primeiros a sucumbir. E quando o alimento rareava, comunidades inteiras mergulhavam em crises que levavam a revoltas, pilhagens e até guerras locais. Para a sociedade medieval, o calor não era apenas um fenômeno natural. Muitos acreditavam que era um castigo divino. Procissões eram organizadas, padres lideravam orações em praças públicas e sacrifícios eram feitos, tudo na esperança de que os céus enviassem chuvas e misericórdia. Hoje, quando ligamos um ventilador ou bebemos um copo de água fresca, raramente pensamos no que significava enfrentar o sol implacável em um tempo em que a sobrevivência dependia apenas da natureza. O calor extremo da Idade Média moldou não só a vida, mas também as crenças, as tradições e até o medo das pessoas. E aí, você conseguiria sobreviver a esse calor mortal sem nenhum recurso moderno? Deixe sua opinião nos comentários e não esqueça de curtir o vídeo para que mais pessoas descubram essas verdades ocultas da história. O calor extremo da Idade Média não foi apenas um detalhe climático. Ele alterou o curso da história. Pesquisas modernas mostram que, entre os séculos 9 e 13, houve períodos de aquecimento intenso, conhecidos como óptimo climático medieval. Para algumas regiões, o calor até trouxe benefícios: colheitas mais longas, expansão de vinhedos e crescimento de cidades. Mas quando o calor se tornava excessivo, as consequências eram devastadoras. Os camponeses, que dependiam da terra para sobreviver, viam seus esforços arruinados em questão de dias. Sem irrigação, sem técnicas agrícolas avançadas, as plantações secavam. O solo rachava como vidro quebrado e a fome avançava rapidamente pelas aldeias. A escassez de comida não trazia apenas dor física. Ela desencadeava conflitos. Senhores feudais eram pressionados por camponeses famintos. Mercados ficavam vazios e, em alguns lugares, surgiam revoltas violentas. O calor era, portanto, um inimigo invisível que testava a resistência de reinos inteiros. Mas o sofrimento ia além da fome. O calor extremo favorecia a proliferação de doenças. Com a água escassa e contaminada, enfermidades como a disenteria e outras infecções se espalhavam sem controle. Não havia médicos capazes de conter as epidemias. A única resposta que as pessoas encontravam era a fé. Igrejas lotavam, procissões percorriam vilas sob o sol escaldante, e muitos acreditavam que o calor era a mão de Deus punindo os pecadores. Outro fator pouco lembrado é como o calor moldava o cotidiano. As roupas pesadas de lã e linho, típicas da Idade Média, se tornavam verdadeiras armaduras contra o sol. Imagine trabalhar no campo, de sol a sol, vestindo camadas grossas de tecido, sem sombra para se proteger. Muitos desmaiavam e jamais se levantavam novamente. Há relatos de cidades inteiras sofrendo com incêndios causados pelo calor e pela falta de umidade. Uma simples faísca era suficiente para transformar vilas de madeira em cinzas. Quando o fogo começava, não havia como parar. Casas, igrejas, celeiros, tudo era consumido em questão de horas.
Essas tragédias coletivas deixavam marcas profundas na memória das comunidades. Para muitos, o calor era o presságio de tempos sombrios. Cronistas medievais registraram verões em que rios secaram a tal ponto que se podia atravessá-los a pé. Outros descrevem animais mortos espalhados pelos campos, como se o próprio mundo estivesse morrendo junto. E, no entanto, o ser humano resistiu. Mesmo diante de tamanha brutalidade, as sociedades medievais encontraram maneiras de adaptar-se. Poços foram aprofundados, técnicas rudimentares de irrigação começaram a surgir, e a esperança de sobrevivência se misturava sempre com a fé de que um dia a chuva voltaria. Esse capítulo esquecido da história mostra como o calor extremo foi tão temido quanto as guerras e as pestes. A Idade Média não era apenas um tempo de cavaleiros e castelo,